Bom, vamos prosseguir nosso estudo em Atos. E aqui vamos dar uma olhada no parâmetro geral aqui. A gente vê lá no primeiro capítulo, né, quando aparece o início, que é chamado de prólogo, e fala-se sobre a ascensão de Jesus. Logo em seguida, Matias substitui Judas entre os apóstolos, conforme nós mencionamos aí logo no começo. E aí vem o Pentecostes e a famosa mensagem de Pedro na ocasião, no capítulo 2. Aí começa, né, a evangelização, os primeiros convertidos de Pentecostes aí no capítulo 2, e os primeiros que aparecem lá, que são os 3.000 que nós mencionamos pela manhã. E aí o resumo vitorioso da igreja que nós mencionamos aí. Atos faz uma coisa interessante: sempre que termina uma parte, há uma espécie de resumo com uma declaração de vitória que o Evangelho tem conseguido ali no contexto em que aquilo aconteceu. Aí nós temos o conflito com as autoridades judaicas, no capítulo 3, convocação, né, na mensagem de Pedro para que eles se arrependam. Aí eles são presos, e mesmo assim a igreja manifesta um poder que é rival desse poder que aparece de maneira política. Aí de novo nós temos mais um resumo vitorioso, né, que eles oram, né, treme o lugar onde eles estão reunidos, e a igreja continua crescendo, e agora são mais 5.000. Aí nós temos uma coisa assustadora: de repente estava todo mundo tranquilo, feliz, aí entra a história de Ananias e Safira, né, que é uma coisa assim surpreendente, assim, a pessoa está até feliz assim para ler o livro de Atos. Quando ele lê capítulo 5 assim, ele até diminui, né, a sua rotatividade do motor, assim, né? Você lê o livro de noite, lê o capítulo 4, lê o capítulo 5, você nem dorme direito, né? A coisa fica difícil. Aí há um conflito com o Sinédrio, né, no final do capítulo 5. Depois aparece no capítulo 6 a famosa escolha dos 7, né? Muitos consideram 7 diáconos, e eles então são escolhidos para que os apóstolos pudessem se dedicar à palavra e à oração e ao trabalho que a gente poderia talvez dizer mais espiritual. E um deles, né, é o famoso Estevão. Estevão apresenta aí um discurso impressionante, né, falando da mensagem de que Deus sempre agiu para trazer a sua mensagem de salvação a Israel no passado, mas eles nunca quiseram ouvir, e assim ele acaba sendo apedrejado e morre aí como o primeiro mártir, primeiro testemunha fiel aí que sofre com a sua vida, no capítulo 7. Então, nesse momento ele faz uma oração em favor, né, daqueles que estão fazendo mal para ele, né? E nesse momento quem participa lá é o famoso Saulo, que vai se tornar Paulo. Aí essa situação gera a perseguição aos primeiros cristãos da região, né, que são dispersos e vão para Samaria. Samaria, né, é a região mais ao norte, acima da Judéia, na região onde ficava, né, a antiga cidade que foi destruída pelos assírios. E lá eles vão enfrentar um sujeito que, né, o Simão, que quer comprar os poderes ligados ao Espírito de Deus, achando que pode fazer isso por dinheiro. E logo em seguida nós temos o famoso caso da salvação do etíope, eunuco, que se converte. A gente vê a expansão do Evangelho. Então vamos dar uma olhadinha nesse cenário aí para enfatizar algumas coisas importantes. Pedro e João, lá no início, eles curam um coxo, um aleijado no templo, pregam para os líderes de Israel, são jogados na prisão e levados para o Sinédrio. E a resposta deles é muito clara: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Ananias e Safira mentem e caem mortos. Os apóstolos continuam a fazer milagres e pregar a palavra de Deus. Eles são presos pela autoridade religiosa máxima, o sumo sacerdote, mas Deus os livra. Os apóstolos, né, têm aí a consagração dos diáconos. Estevão é a pessoa de referência que é levada aí ao aprisionamento e depois a ser apedrejado, primeira mártir, conforme falamos. Saulo, né,
é a pessoa que é destacada no final desse acontecimento, e Filipe anuncia o Evangelho em Samaria, conforme mencionamos. Então, tendo esse quadro, a gente vai vendo o que está acontecendo, né? A palavra de Deus começa lá na Judéia, né, em Jerusalém, agora ela passa por um momento difícil e ela vai atingir a região de Samaria. Então vamos observar o que o texto vai nos dizer diretamente em Atos capítulo 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. É muito importante destacar que nós temos uma grande transformação nesses discípulos de Jesus, que eram pessoas um pouco mais medrosas antes, e a gente com certeza pode, né, dizer que a grande diferença foi o Espírito Santo na vida deles. Mas tem uma segunda diferença importante que precisa ser destacada, principalmente hoje, ou melhor, domingo, né, que é a ressurreição. Por que a ressurreição faz aí a grande diferença? Porque estes homens, eles encontraram um rabino, né, o Rabi Yeshua, o rabino Jesus, o mestre que ensinava religião para eles. Daqui a pouco esse homem, que parece prometer grandes coisas, é preso, morre como um condenado, é preso como um bandido, açoitado, e pronto, né? O que vai acontecer agora? Eles nem tinham entendido direito a questão da ressurreição. E aí, quando Jesus aparece e confirma de fato aquilo que ele já havia dito, e mostra o poder de Deus através da ressurreição dos mortos, aí isso faz uma grande diferença, né? Porque por isso os discípulos estão dispostos a morrer, porque eles sabem que é verdade, eles sabem que Cristo ressuscitou, eles são testemunhas disso, e então eles têm plena fé e aí anunciam a palavra de Deus com toda essa ousadia e coragem. Vamos lembrar, né, que Pedro e João não são gente de muita formação acadêmica, eles enfrentam os religiosos mais importantes e continuam anunciando a palavra de Deus, e são proibidos e acabam sofrendo aí a prisão. Dá uma olhadinha mais adiante, o texto vai dizer que então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então, o que acontece? Em Atos tem uma lógica assim. Atos começa, né, a coisa na descida, beleza, vamos aumentando a velocidade. Olha, o Espírito Santo, né, até o Espírito Santo vem descendo, tudo, né, desce, milagres, poder, conversão, pá, tal, alegria, viva, oh, vai gol, tal, né, estamos tranquilos. De repente, no capítulo 3 começa a pegar uma subida, e agora a coisa vai pegar. Por que isso é tão importante? Porque muita gente vive a sua vida cristã, né, na base da adrenalina, né, a famosa teologia do Roberto Carlos, são tantas emoções, então o sujeito é a montanha russa de Cristo, né? O sujeito vai e volta. Então, por que é tão importante a gente entender isso? Porque a Bíblia está nos dizendo que nós, como cristãos, vamos passar por momentos extraordinários e bons e momentos complicados e difíceis. Qual é a razão que a gente deve usar a armadura de Deus? Lá de Efésios 6. Para resistir no dia mau. Se é para resistir no dia mau, adivinhe o que vai chegar para você. Oi, ele chegou, né? Você vai receber o dia mau. Ele chegou na sua vida, ele ganhou um dia mau. É isso aí, Silvio. Então você vai receber essa situação claramente, porque é uma realidade. E muitos cristãos, né, que são os famosos crentes Coca-Cola, né, só o gás,
Ele viu quando a coisa acabou o gás, né, ele saiu do retiro, ele saiu da igreja, ele esvaziou, né? É o bexigoso de Jesus, né? Acabou, não tem mais nada. Aí ele então, né, fica numa situação de desânimo, de fragilidade, não entende, né? Ele acabou metade do gás esvaziou, já está pedindo oração. Começa, né, a ficar em dificuldade. Então Atos vai começar para a gente dizendo o seguinte: pessoal, acabou o sol, agora é hora de chuvas e trovoadas no decorrer do período. Vocês podem esperar, é São Paulo a partir das 4h30 da tarde, em pleno verão. Agora a coisa vai complicar. Nós vamos pegar a hora da subida, a hora do momento, é a hora do ruxo espiritual. Nós vamos ter que enfrentar algumas coisas. Então, os apóstolos enfrentam isso, eles começam a passar por aquilo que vai ser uma realidade na igreja cristã daí para frente, que é a realidade da perseguição. A perseguição que é o desânimo, a confrontação, a dificuldade que vem de fora da igreja para atingir a própria igreja. Essa situação pode ser tão complicada que nós vamos ver a culminação disso na história de Estevão, que eu não vou ler o capítulo 7 todo aí, que o capítulo 7 tem, né, cerca de quase 60 versículos. Mas o que acontece na história de Estevão é aquilo que a gente não esperava. Assim como Jesus, o pessoal imaginava que esse Jesus, ele vai tomar o poder dos romanos, né? Ele vai conseguir tudo que a gente gostaria e precisa, e Jesus morre e é crucificado, o pessoal fica, né? Como assim? Não estou entendendo, né? Como é que eu vou fazer numa circunstância como essa? Aí quando Jesus ressuscita, eles readquirem o fôlego. Aí eles começam a proclamar, as pessoas começam a se converter, o Espírito Santo desce, o pessoal acha que vai ser sombra e água fresca. Começa essa perseguição, e a perseguição ela aumenta até o ponto em que um primeiro cristão, que é esse, o próprio Estevão, que é um dos 7 escolhidos para resolver problemas dentro da igreja, né? Aliás, quem está ligado à igreja deve entender, né, desde já, que a vida cristã é marcada por problemas e dificuldades. Que tipo de problema a gente vai ter? Diversos. Você pode escolher. Minha mãe mandou bater. Você pode ter à vontade, né? Você tem um problema externo, que são as perseguições. Você vai ter problemas internos, já que a gente vai ver, complicados, como foi o caso de Ananias e Safira. Você vai ter problemas administrativos e estruturais, que são coisas assim, aparentemente simples e pouco espirituais, mas que têm tudo a ver. Tanto é que aconteceu entre, né, as viúvas dos que falavam hebraico e dos que falavam grego, houve uma diferença, uma confusão. Então, por que foram escolhidos 7? Foi para resolver o problema de como lidar com essas dificuldades de ordem prática dentro da própria igreja. Você vai ter dificuldades pessoais, né? Hoje em dia o pessoal está ficando um pouco exagerado e apavorado, né? Porque nós temos problemas e dificuldades pessoais. Por quê? Porque você é humano. E você sabe que errar é humano. Permanecer no erro é corintiano, mas assim, né? A gente tem que... Amém? Vou fazer uma oração. Quem precisa de libertação aqui? A gente vai orar hoje, né? Então, você tem dificuldades pessoais. Você tem lutas porque você é humano. E às vezes a gente não consegue entender isso, né? A Bíblia fala que nós vamos passar por tribulações, nós temos problemas que são problemas às vezes físicos, né? Porque a gente não tem o corpo da ressurreição ainda. A gente tem problemas que são problemas relacionais, psicológicos, que precisa de aconselhamento, precisa curar algumas feridas, alguns detalhes que não estão ajustados ainda. Às vezes tem gente que tem problema de espiritual, que precisa de oração e repreender em nome de Jesus. Então a gente tem que saber equilibrar muito bem, porque senão fica às vezes um exagero tão grande. É igual o pessoal falou: pastor, isso aqui não é do diabo. Vocês me perguntaram: pastor, a televisão não é do diabo? Eu falei: se ele comprou e pagou é dele. Agora, aí eu não sei. Aí é. Por quê? Porque fica, né, uma coisa tão grande. Às vezes a pessoa está na igreja, está meio triste assim, porque sei lá, né? O tio dele está doente, aí chega: não, peraí, vamos tirar essa tristeza aí agora, né? Repreende ela, o cara nem sabe, né? Então, calma, né? Vamos entender o negócio direito para a gente não complicar o meio de campo, né?
Deus está conosco em todas as horas de dificuldade. Você vê o salmista louvando e agradecendo a Deus pelas bênçãos extraordinárias. Tem salmo que é uma festa pura, né? Levantai, ó portas, vossas cabeças. Talvez ninguém entende o que é, mas saiba que é festa, né? Levantar, ó portas, vossas cabeças significa abram as portas antigas para que entre o Rei da Glória, quer dizer, para que entre a arca do Senhor, porque os judeus entravam lá dançando e pulando, né? E glorificando a Deus numa cerimônia de culto. Tem salmo que é alegria pura. Tem outro que, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? É o salmo dos São Paulinos na segunda-feira passada. O que houve? Inclusive, né, ali perto do Salmo 41, né, 42, assim, você vai encontrar, né, essas palavras lá que dizem isso, né? Então, essa situação, né, tem lugar na vida. A gente tem que entender como isso funciona e faz parte. Portanto, as lutas, né, elas são, né, a vida é feita de dificuldades, né? Na verdade, nós sabemos que a igreja é feita por nós, só falta desatar os nós. Então a gente tem que encarar de frente, né? E bater e ir adiante. Então, Estevão vai e dá uma lista completa de tudo que aconteceu na história. Olha, o que aconteceu agora não é novidade. Vocês vão lembrar da verdadeira história de vocês. Deus sempre esteve correndo atrás de vocês, trazendo oportunidade, mas vocês foram atrás da estrela do Deus Renfã, vocês levantaram ídolos no deserto, quem foi que os antepassados de vocês não perseguiram? Qual foi o profeta que escapou, né? Então, não é novidade que vocês estão rejeitando o justo, aquele que sofreu e morreu em nosso lugar. E é impressionante porque eles tapam os ouvidos, começam a ranger os dentes de ódio. E diz o texto, eles taparam os ouvidos e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. A igreja cristã primitiva, atenção, cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo, sem problemas sérios de pecado que estivessem provocando isso, é uma igreja que sofre e que é perseguida de verdade. Por que isso é tão importante? Porque nós, né, a gente tem uma ideia meio complicada, uma ideia de comerciante, né? Fala, quem quer aqui ouvir o livro de Atos? Amém, amém, amém. Por quê? O pessoal quer o quê? Línguas, cura, poder, bênção, amém. Agora tem outro lado, e a perseguição? Não, peraí, agora estou saindo, agora não dá. Outra hora, minha mãe está me chamando, né? A bola é minha, acabou o jogo, chega, né? Estou fora. Né? Então a coisa fica difícil. Então vamos ver, olha lá, enquanto apedrejavam Estevão, olha, impressionante, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, olha que impressionante isso, Senhor, não os consideres culpados desse pecado, e tendo dito isso, adormeceu. Alguns estudiosos até acham, né, que a oração de Estevão tem a ver com a conversão de Paulo, né, porque Paulo depois não vai ser, claro, culpado desse pecado, porque vai ser perdoado através de Cristo Jesus. Então, entendendo isso, vamos ver se a gente gostaria. Olha só o que vocês foram arrumar, hein? 5 horas da tarde, né? Depois de terem comido, divertido, sentar aqui para ouvir falar sobre perseguição. Aí é perseguição, né? O negócio é complicado. Vamos ver, a igreja cresce mediante a perseguição. Primeira coisa, cristianismo verdadeiro sempre é perseguido. Muitas pessoas tentam fazer o cristianismo 3 vezes sem juros, né? Para sair mais barato, né? Olha, minha igreja agora dízimo é 7%, dá para pagar em 2 vezes. Quer ir para lá? Né? Muitas pessoas tentam às vezes negociar, que é tentar fazer com que o cristianismo perca o seu lado de escândalo. Não é possível que isso aconteça. Por quê? Porque se você tentar fazer do cristianismo uma graça barata, se você fizer uma coisa de uma maneira que todo mundo se encaixe e todo mundo fique numa boa, na verdade você vai desvirtuar e perder tudo. Não adianta, você não tem condição de abrir mão da doutrina bíblica e do Evangelho, você não tem como abrir mão da realidade, da centralidade da Bíblia, você não tem como abrir mão da verdade
da exclusividade da pessoa de Jesus, o pessoal vai ficar bravo, vai pular, né, vai ficar revoltado, vai dizer isso e aquilo, mas essa é claramente a mensagem do Evangelho, e não só a exclusividade de Cristo, mas como o nosso destino eterno depende do que nós fazemos com a mensagem salvadora do Evangelho. Então, se a gente faz um cristianismo assim light, né, não tem nada, esse aqui é bem, esse é 0%, esse aqui não tem colesterol sociológico nenhum, não assusta ninguém, aí o que acontece? A gente parece que vai ter uma situação melhor, mas isso não é verdade. É impressionante como em muitos lugares do mundo, principalmente em alguns países da Europa, em algumas regiões da América do Norte, onde o cristianismo ficou bem barato, onde as pessoas estão negociando e fazendo o que bem entender, o que acontece? A gente percebe que essas igrejas estão vazias. Eu conheci uma igreja em Massachusetts, onde eu morei um tempo. A igreja primeiro tinha um arco-íris na porta, e não era classe de criança, né? Era um convite à comunidade homossexual, dizendo, olha, não há nenhum problema no seu estilo de vida, está tudo certo do jeito que você vive. A igreja alugava o seu espaço um dia para um grupo de mormons, no outro dia para um grupo budista, no outro dia para uma Assembleia de Deus brasileira, no outro dia para um outro grupo lá, e principalmente porque esse pessoal podia pagar a conta de gás, de eletricidade e de água do templo, mas a igreja estava acabando e fechando. Toda vez em que a igreja quis negociar o Evangelho, fazer mais barato, diminuir aquilo que Jesus ensina, ela entrou numa situação complicada. E é impressionante que, como o Evangelho é o poder de Deus, é surpreendente a gente ver como, apesar da perseguição, o Evangelho tem crescido no mundo. Vocês sabem que a China foi um grande susto para muita gente, né? Há algumas décadas atrás a gente achava que tinha lá alguns cristãos chineses. Hoje se calcula que deve ter pelo menos 70 milhões de chineses. Está certo que na China qualquer 2% é maior que qualquer coisa, né? Mas 70 milhões de cristãos evangélicos na China depois de muita perseguição. Na década de 90 encontrei um irmão em Colorado Springs, numa reunião da Sociedade Bíblica Internacional, e ele era da Etiópia. Nós começamos a conversar, escuta, como é que está a igreja na Etiópia? Aí ele falou, olha, há 40 anos atrás nós tivemos um regime político que fechou as portas completamente. A igreja ficou sem Bíblia, a igreja ficou sem missionários, ficou sem pastores e líderes de fora, todos foram expulsos e impedidos de entrar. A igreja não tinha mais dinheiro, só sobrou uma bênção para a igreja, perseguição. E aí essa perseguição foi forte, e a gente nem sabia mais o que estava acontecendo, não tinha nem como contabilizar. Aí eu perguntei para ele, quantos cristãos evangélicos vocês tinham na Etiópia quando isso começou? Ele falou 100 mil. E eu falei, e agora que abriu de novo, que vocês já estão, espalhando as Bíblias, estão fortalecendo as igrejas, como é que é? Qual é o tamanho da igreja na Etiópia depois disso? Alguém quer tentar sugerir um número? Quem que mais ou menos tem uma ideia? O que aconteceu com os 100 mil? 100 mil com C, não com S, não é 100 mil não tinha ninguém. Todo mundo imitando Cascavel aí. Quanto? 15 milhões. Quanto? Quase. Faltaram alguns. Meus queridos, 10 milhões de pessoas. Multiplicou por 100. Vê que coisa impressionante. Um próprio amigo meu que esteve na China recentemente, que coisa impressionante. Ele disse, olha, eu fui numa igreja do governo. Igreja que é vigiada, que o guarda do governo fica lá dentro para ver se ninguém faz o que não deve. Aí ele disse, os cristãos na China aproveitam o culto, sabe, porque é para evangelizar. Não é igual os daqui que ficam conversando, ei, você viu o filme ontem? Na locadora é rua tal. Não, é diferente. Eles chegam lá, porque o pastor não pode falar tudo claramente. O guarda está lá olhando para ver se ele vai dizer qualquer coisa incômoda.
Aí o sujeito senta do lado do outro e diz: escuta, você conhece bem o que é esse evangelho? Não, é porque é Cristo, e vai lá, evangelizando ali do lado. A igreja lotada, 7h30 da manhã, chuva, assim, torrencial, e uma fila de gente guarda-chuva lá fora. Se alguém cochilar, se alguém fizer cara de que está meio cansado, desarranca o cara, bota para fora e põe entre o outro. Vocês imaginam uma coisa dessa? Veja aqui, perseguição maravilhosa. Eu vou até parar de falar, porque senão vocês vão começar a orar pedindo a perseguição, né? Ou como aconteceu com o pai da igreja, famoso, no 2º século, que ele, na época em que os cristãos eram condenados a morrerem comidos por leões. E aí um belo dia, um desses escreveu a sua oração antes de ser comido pelos leões. Ele falou: estou muito preocupado com o que vai acontecer amanhã, porque eu vou ser jogado na arena e vão jogar os leões para me comer. E graças a Deus por isso, porque eu vou ser um mártir, né? Ele usou um pão, um trigo moído para ser dedicado, ofertado ao Senhor. Só que tem um problema: às vezes o leão não come a gente. Porque esses leões de hoje, não se faz mais leões como se fazia antigamente. Esses leões muitas vezes ficam assustados com a pureza, com a santidade dos cristãos, com a serenidade deles, e não ousam atacá-los. Quantos cristãos são lançados e o leão fica ali olhando para ele e tal, o leão está quase levantando a mão, se convertendo, e não fazem nada. E ele diz: então, eu não quero que aconteça isso comigo. Portanto, eu quero dizer bem claro para Deus: se o leão não vier para cima de mim, eu vou puxar a ajuda dele, eu vou partir para cima dele, e aí eu não vou perder o privilégio de morrer pelo reino de Deus. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? A atitude dele não é a atitude que o Evangelho recomenda, mas ajuda a gente a entender como nós mudamos os paradigmas, como a gente hoje pensa que Deus existe para fazer cosquinha na barriga da gente, né? O jeito está lá, aí o cara, aí depois, né? E aí, está calminho agora? Agora estou, me sossega, né? E como se Deus existisse para, né, fazer cafuné, né, e bilu-bilu, né, para acalmá-lo das suas dificuldades. Então o sujeito passa, né, o pneu dele fura, ele fala: mas será que Deus existe? Se meu pneu furou, então Deus não deve existir, né? Qualquer coisa, o sujeito anda com a bola baixa, com a lanterna, né, a lanterna baixa, com a bola murcha, né, com a situação. Entendam o que acontece. No contexto do Novo Testamento, isso é muito diferente da igreja primitiva também. Esse pessoal estava disposto a morrer pelo Evangelho. E a grande verdade é que você, veja bem, não vão me convidar para voltar, mas a grande verdade é que você tem que ter a coragem de se portar como cristão. Mas pastor, na faculdade que os caras são muito zoeira. O problema é deles. Você tem que chegar junto. Você não pode chegar para tudo que os caras... Não, que isso? Não, eu acho que não é por aí. Eu me lembro de quantas dificuldades eu enfrentei num ambiente pesado, as ciências humanas da USP. Pauleira. Mas não tinha como. Um dia eu estou na aula lá, o professor começa a dizer: não, porque esse Evangelho de João foi escrito no 4º século, foi muito tempo depois, o cristianismo já tinha acabado, não tem nada a ver. E eu virei dentro da aula com a classe cheia e falei: não, o senhor está dizendo está errado. Não, eu não estou aqui para discutir religião. Eu falei: eu também não, estou para discutir informação. A sua informação está equivocada. O senhor quer que eu traga a foto do manuscrito de João na semana que vem, para o senhor ver do 2º século, para o senhor falar do que o senhor sabe? Não, o senhor não está aqui para dar aula de manuscrito do Novo Testamento, o senhor não entende do assunto. Se o senhor quiser, eu trago. Não, eu não quero entrar em disputa religiosa. Eu também não. Então eu vou trazer. Não, não pode. Aí, claro, todo mundo faz aquela cara de... Mas, que é isso? Aí tinha um cara que era evangélico do meu lado, né? E aí o cara começou a ver que o clima pesou um pouco. Aí o cara: oh, Senhor, abençoe. Eu falei: você não vai falar alguma coisa? Que é isso, cara? Para com isso. O cara deu uma deslizada assim, legal, né? E saiu fora. Meus amados, não tem jeito. Inclusive vai pegar pior para você, porque se você fica pegando leve, faz de conta que de repente parece que não sei. Quando você estiver numa situação complicada, o cara fala: você é evangélico, você com aquele sorriso amarelo de fundo. Sou, né? Não dá. Então você tem que botar as cartas na mesa logo.
Não existe, claro que você não precisa ser doido, maluco, aquele cara que está na empresa na hora do almoço, pessoal, todo mundo fica quieto que agora eu vou orar para agradecer o alimento, né? Os caras vão querer te matar, né? Você não precisa ser maluco para servir a Deus, você precisa ter bom senso, mas não tem como você negar o seu testemunho cristão. O pessoal vai rir. Eu tinha um cara, que o cara chegava, a gente estava trocando ideia, né, com o pessoal, e ele, então na conversa, eu comecei a falar alguma coisa sobre o Evangelho, sobre a Bíblia com uma pessoa, ele ouviu e ele, aí começou a tirar um barato de mim. Ele me via, aleluia, amém, toda vez que ele me via, ele partia para isso. Aí um dia o cara chegou, né, ele começou com essa coisa, eu falei, meu, você é bobo, cara. Você é tonto, por que você faz isso? Que isso? O que você quer? Você quer tirar um barato da minha cara? Beleza, vamos marcar um dia? Eu sento aqui, você fica meia hora aí você mata à vontade, numa boa, e quando acabar a gente conversa, legal. Por que você fica com essas coisas de bobo? Você tem algum problema? O que é? Né? Não, meu, que isso, cara, não leva mal, é na boa, eu estou só brincando. Eu falei, não, tudo bem, você brinca uma vez, mas, pô, meu, você não diz nem bom dia, tudo, só isso, sai fora. Não, aí que é o seguinte, eu quero falar para você que eu não sou muito chegado nesse papo de religião. Esse lance de religião não tem nada a ver, porque eu acho que, sabe, de repente, papel aceita tudo, e eu acho que as pessoas acreditam naquilo que elas não sabem, não tem fundamento. Eu falei, é? Tá bom. Aí esperei terminar. Então, como é que a gente vai saber se a Bíblia é o que é? Você está interessado? Beleza. No outro dia eu apareci com um calhamaço desse tamanho lá, né? Com um monte de manuscritos de fotos do Novo Testamento, e disse para ele, você quer saber de todos os documentos da Antiguidade, um livro mais bem preservado, que tem os manuscritos mais próximos da época que foram escritos, muito mais do que Platão, muito mais do que Heródoto, muito mais do que a história romana, grega, babilônica, tudo o que você pensar é a Bíblia. Você quer ver algumas fotos aqui? Tem tudo isso aí, meu? Caramba, cara, eu não sabia, né? Aí o cara foi ficando mansinho, na boa. E aí o cara baixou a bola e começou a respeitar. Sabe de uma coisa? A gente talvez nem imagine, mas se você chegar junto, numa boa, você não precisa fazer papel de doido, você não precisa pegar pesado, né? Eu gosto de dizer assim, você tem que tirar a bola sem fazer falta. Não pode chegar por trás com direito a cartão vermelho, né? Você não precisa pegar. Mas se você souber chegar firme, numa boa, você vai se surpreender como Deus tem condições de abrir espaço de usar a sua vida. E você quer saber? Não espere resultado imediato. Amanhã o cara vai complicar, o cara vai travar e vai lembrar, tem aquela pessoa que é diferente. Aquela pessoa tinha um outro esquema, eu quero saber como é que é. Eu me lembro de uma menina que eu falei do Evangelho para ela na universidade, 9 anos depois, o telefone toca em casa, sabe, sou eu, fulana, hoje eu tenho Jesus. Como é que eu ia imaginar que naquele tempo aquela palavra, aquela semeadura ia fazer diferença mais tarde? E depois foi ela, foi a irmã dela, e graças a Deus porque o Evangelho prosperou ali. E vocês não sabem, né? O que acontece? O cristianismo é a verdade de Deus. Você pensa que o pessoal tem as questões da vida resolvidas? Não, a galera está tudo pirada, está tudo, não tem. Se vocês puderem ler a famosa obra do Francis Schaeffer, né? O Deus que Intervém, é um livro que mostra a história do pensamento e como ela foi mudando e as pessoas perderam a resposta e como essa resposta está no Evangelho. Em inglês é The God Who Is There. Um livro muito interessante que vai mostrar como a gente tem condições de falar dessa palavra com impacto. Eu me lembro de um cara que fazia, estudava com a gente lá, e aí aos poucos ele foi conversando com a gente, né, trocando ideia e tal, e aí o cara de origem judaica. E o cara começou a conversar, né? Tinha um professor que dava um curso lá, um professor muito religioso, e ele falou, eu não gosto desse pessoal meio religioso, meio maluco, né? Aí ele foi se aproximando de mim, né? Eu fiquei na boa ali, né? Tranquilo. Daqui a pouco o cara me pergunta, mas você, o que você é mesmo? Eu falei, eu sou da Igreja Batista, né? Eu sou pastor. Eu falei, é mesmo? Pô, você não parece pastor? Eu falei, é mesmo? Mas por quê, né? Não, porque os religiosos que eu conheço são um pessoal meio estranho, meio diferente, né? Assim, mas você conversa normal. Eu falei, beleza, né? Está tudo funcionando. Aí a gente começou a conversar e eu falei, olha, mas sabe o que é? Tem um lance interessante. A palavra de Deus, né, a mensagem do Evangelho, ela tem
ela responde a muitas coisas, né? A visão judaico-cristã tem muito a ver com a própria realidade da vida. Ele falou, eu não sei, eu gosto muito da sabedoria indiana, daquelas coisas assim. Eu falei, por quê? Não, por exemplo, tinha um monge indiano tão legal que o cara, ele, antes de sair de casa, ele tirava as formigas do caminho para ele não pisar nas formigas, pelo respeito que ele tinha à vida. Eu falei, beleza, eu não sou da Sociedade Protetora dos Tamanduás, não tenho nada contra as formigas, propriamente dito, mas cá entre nós, dá licença, né, cara? Uma coisa é você salvar a vida de uma pessoa, outra coisa é salvar a vida de formiga. Aí, para minha surpresa, um cara com 2 formações na universidade, fazendo pós-graduação, o cara diz, por que o ser humano é mais importante que a formiga? Aí eu tive que fazer um reboot, assim, reinicializar, né? Ver se não tinha memória, né? Atualizar os hard drives, tudo certinho, os drives do computador, para me recuperar. Falei, o cara, né? Que o cara tenha coragem de dizer um negócio desse. Aí eu cheguei para ele e falei, você não acredita nisso que você está dizendo. Não, por quê? Eu acho que é muito egoísmo o ser humano querer ser o centro de tudo. O ser humano está acabando com o planeta. Os animais são a mesma coisa ou mais importante do que nós. Qual será o ponto de vista dos animais sobre isso? Eu falei, cara, você não pensa assim. Mas por quê? Eu falei, vamos fazer a seguinte reflexão. Vamos supor que um dia a gente vai sair junto, eu e você, nós vamos a cavalo visitar um sítio e um lago, conhecer uma ilha no meio do lago, e a gente está atravessando lá e temos que pegar um barco para chegar no lago até o meio da ilha. Aí entra eu, você e o cavalo no barco. Aí quando nós estamos lá no meio da viagem, começa a ventar, começa a dar uma tempestade e o barco começa a entrar água e vai afundar, e o lago é fundo. E nós não temos alternativa, tem eu, você e o cavalo no barco. Olha, eu não tenho nenhuma dúvida, eu jogo o cavalo dentro d'água para salvar você. Agora você não tem certeza do que você faz, não é verdade? Não, meu pai, peraí, também não é assim, né? Eu falei, tá vendo, você percebe? Você não entende a realidade? Claro que você sabe que um ser humano é diferente de um animal. Se um cavalo você já titubeou, imagina uma formiga, cara. Você troca a sua mãe por um cavalo? Você não faz isso. Aí o cara deu uma travada, por quê? Porque não tem consistência e coerência o ponto de vista sobre a vida afastado de Deus. Então, o que a gente tem que entender? Você vai passar um pouco de vergonha, de constrangimento, mas você tem a verdade, você tem a palavra de Deus. O pessoal vai pegar pesado, você vai sofrer, o nego vai rir da sua cara, mas você não pode fugir da realidade que o cristianismo verdadeiro sempre vai enfrentar perseguição. Agora vem um negócio legal. Você sabe que foi descoberto que as brigas de casal nem sempre são uma coisa negativa. Quase que eu ouvi uns améns aí. Por quê? Porque quando você briga e discute com alguém, é porque você leva a sério aquela pessoa. Você ainda tem esperança, você chega junto. Quando você não está mais nem aí para a pessoa, sabe o que você faz? Morreu. Não tem jeito mesmo, larga para lá. Então, a maior parte dos casais em que a coisa detona de vez, é que eles não conseguiram nem brigar mais. Perdeu, um sepultou o outro e esqueceu de contar. Há uma total, né? Então, veja que coisa interessante. A gente iniciou um projeto, vai fazer um ano, de iniciar uma igreja nova lá no World Trade Center de São Paulo, na Berrini. E estamos trabalhando, fazendo um trabalho diferente lá. E quando a gente inaugurou, a gente mandou 9.000 e-mails para vários lugares. E um cara ateu recebeu esse e-mail. Esse cara mandou revoltadíssimo. Quem foi que deu o meu e-mail para vocês? Se chegar mais uma coisa dessa igreja, eu vou processar e acabar com vocês. E aí ele disse mais um monte de coisa que não convém repetir para vocês, né, que estavam escritos debaixo do e-mail. Aí eu cheguei junto e falei, escuta, nós somos apenas uma comunidade que pretende, né, ser benéfica para o restante das comunidades. Nós somos num ambiente democrático, de livre pensamento, e estamos apenas estendendo um convite. O senhor tem todo o direito de dizer sim ou não. Ninguém aqui... Aí eu comecei a trabalhar, que eu vi que o cara tinha um esquema diferente, comecei a trabalhar com várias frases ligadas a filósofos, tal, né? Como disse fulano de tal.
para o cara pensar, olha, não é um bando de louco que está infernizando a minha vida. E aí apresentamos para ele, e o cara já na segunda ele já baixou a bola um pouco, né? Eu falei, admira-me a sua reação visceral e destituída de coordenação puramente racional. O senhor poderia simplesmente ignorar, dizer que o senhor discorda, mas estamos num mundo marcado pela civilidade e pelo ambiente livre da democracia. O senhor tem todo o direito, né? Inclusive, se o senhor quiser reforçar o seu ateísmo, leia fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Agora, se o senhor tem a mente mais aberta para ler coisas diferentes das suas convicções, tem fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, e fique à vontade. Aí o cara amansou a bola, foi pegando leve, devagar, e ficou mais tranquilo. Mas o que é impressionante? É porque que isso incomodou o cara. Não tem razão. Por que o cara... Você já viu? Às vezes você fala para o cara, Deus existe. Não, Deus não pode existir. Como é que o cara está brigando contra alguém que não existe? Revoltado. Você consegue conceber um cara brigando, Papai Noel não existe. Eu não acredito em Papai Noel. Isso é um absurdo. Porque não sei o quê. Você não encontra isso. Ninguém faz isso. Pelo menos em sã consciência. Agora, se é verdade que o cara tem certeza, acredita que Deus não existe, não faz sentido a reação emocional dele. Ele poderia ficar até aborrecido dizendo, as religiões são mal orientadas. Não, as religiões, né, elas estão manipulando as pessoas. Até aí tudo bem, mas quando ele se revolta contra Deus, e agora está uma onda de gente pegando pesado, né, que a ideia de Deus é a mais terrível que tem na história da humanidade, que até saiu o livro do Richard Dawkins, né, Cutucando Pesado. Então, o que é de fato uma pessoa assim? Um ateu, na verdade, é uma pessoa ferida, machucada, uma experiência negativa. Agora, não tem como fugir da realidade de Deus. Como não tem como, a pessoa se incomoda e reage, né? Por isso, atenção, confira comigo no replay. Quando você chegar junto de um cara e ele bater pesado, quando o cara reagir, igual aquele zagueiro, né, bruto, que ele chuta para o lado que está virado, do jeito que ele recebe a bola, ele devolve, ele nem dá uma paradinha para ver para onde passa, ele, do jeito que vem, ele bicuda, né? Quando você pegar um cara desse, um síndrome de zagueiro argentino, meu, vai leve, não tem problema. E sabe que eu fico contente? Porque o mundo de hoje está tão assim, né? No lance da maresia, a pessoa está tão assim, né? Tão socorro para que o mundo que eu quero descer, que às vezes é tão legal quando você chega a dar uma cutucada e um cara diz, não, eu não acho que é assim. Falou, opa, esse cara está vivo. Opa, essa menina está pensando. Opa, esse pessoal não está apenas rodando dentro do sistema, eles estão atrás de alguma coisa. Então, deixa o cara bater. Deixa ele pegar pesado. Deixa. Olha, eu vou contar, eu fiquei impressionado. Eu fiz disciplinas na pós-graduação da Sociologia da USP. Pessoal pesadíssimo. O professor era de culto afro-brasileiro e não tinha e tinha claramente uma orientação pessoal muito distinta dos elementos cristãos. De cara, né? Ele já ficou assim, olhando, pegando pesado, e assim, e eu fiquei na minha, não falei nada. Fiquei quieto lá, né? Sentado eternamente em cadeira esplêndida, né? Ao som das aulas profundas, né? Fiquei na minha, mas daqui a pouco os caras perguntaram, mas aí como é que foi? Porque o assunto da aula era a sociologia da religião no Brasil. Aí eu falei, não, isso aí foi o concílio de Nicéia no ano 325, né? E eu falava lá e... Né? Aí o pessoal foi ficando irritado, por que esse cara? O que ele está fazendo? Onde é que ele veio? Aí o professor um dia falou, esse aí, ele é da Opus Dei. Aí eu falei, não, eu sou da Opus Night. Aí o pessoal deu risada e todo mundo ficou na boa, assim, e aí, na boa. Aí eu ia lá tomar café com os caras, não sei o quê, e todo mundo, e assim, o pessoal, né, com aquele lance de preconceito que não pode, então todo mundo tinha medo de chegar junto. Aí foi quando deu mais um tempo, eu estava já ambientado assim com o pessoal, e aí já começou a ficar no esquema quando eles tinham alguma dúvida sobre história. Escuta, como é que é isso, né? Você sabe, você tem ideia, né? E eu, de leve, né? Aí quando eu estava preparado o ambiente, no dia eu entrei de uma vez. Não, porque eu sou pastor batista, aí os caras não tinham nem tempo de retirar, né? Já estava. E então, aí os caras, tá, não sei o que, aí deu uma travada, né? Na cabeça dos caras, peraí, mas o cara é de um jeito e como assim, né?
Aí os caras começaram a vir de lá. Eu falei, escuta, como é que é isso? Por que isso? Um dia, aí eu senti um drama terrível, que os caras falaram, terminou o curso, vamos lá no Rei das Batidas. Eu falei, imagina eu, o pastor saiu no Rei das Batidas. Queima ele, Jesus. Que isso? Fiquei assustado. Eu tentei sair fora. Eu falei, não, eu não posso, não dá, tal. Não, vamos aí, o que foi? Aí eu criei coragem e falei, eu vou lá. É mais importante a alma desse pessoal do que a minha boa imagem. Lembra que alguém ouça alguma coisa e pense diferente? Agora, ou vai, ou racha, ou arranca a tampa da caixa. Vamos embora. Aí eu fui com os caras, né? E a gente foi lá. Foi muito legal. Aí devagarzinho, a gente não percebe o esquema, né? Devagarzinho o pessoal chega, escuta, como é que é esse papo da editora que você falou aí? Como é que são esses livros? Deixa eu ver o livro aí que você estava com ele na classe. Mas como assim? Mas como é que é esse tipo de igreja que você fala? Aí o papo foi correndo, entendeu? Devagarzinho eu fui, né? Entrando na pequena área, fui chegando na boca do gol, fiz uns cruzamentos, né? Tal. Não peguei nenhum impedimento, né? E eu fiquei, caramba, que coisa interessante. Então veja, preste bem atenção, as pessoas, elas não têm resposta, elas estão desesperadas. Por que o evangelho chegava a 3.000, a 5.000? Porque o pessoal não tinha esperança no judaísmo, não tinha esperança na filosofia grega, não tinha esperança nos cultos pagãos de mistério. O pessoal pode fazer cara feia, pode pegar pesado, mas sempre a mensagem do evangelho vai incomodar e mexer com a pessoa. Portanto, por que o cara persegue? Porque ele não pode ficar indiferente à mensagem do evangelho. Então, você precisa ter a coragem de entender que esse processo é normal. Isso faz parte da vida e que a gente tem que encarar essa situação. É sinal de incômodo. Quando alguém começar a olhar feio, pegar pesado, mexer com você e de alguma forma, fica tranquilo. Isso, quem sabe, vai ter um desdobramento muito melhor do que você imagina e a gente, não tem ideia do que está por trás desse processo. Outra coisa surpreendente é que perseguição traz crescimento. É surpreendente isso, mas quase em todas as circunstâncias, quando a igreja enfrentou a oposição, e a oposição pesada, a oposição difícil, em grande parte até o crescimento da igreja na Coreia do Sul, teve muito a ver com o problema que aconteceu na Coreia do Norte. O pessoal viu, olha, se a gente não vai por essa opção, olha só uma outra alternativa que pode tomar conta da gente. Por que o pessoal se abriu com facilidade? Quantos lugares do mundo a gente viu a igreja crescer e crescer com força em função da perseguição, da hostilidade? Então, a perseguição, ela é importante e a gente pergunta, mas se Deus está no controle, a visão de novo, narcisista, egoísta, se Deus está no controle, por que Ele não fez costas na minha barriga hoje? Por que Ele não me mimou? Cadê a chupeta? Cadê o doce de coco? Cadê o bombom? Então a gente pensa assim, e a Bíblia vai dizer, não, olha, a palavra de Deus nos diz que esse crescimento, quanto mais a igreja era perseguida no primeiro século, ela crescia. E sabe por que isso é bom também? Porque uma igreja perseguida é uma igreja mais pura. Ninguém que entre, hoje a igreja sofre um perigo muito grande das pessoas que se aproximam do evangelho com segundas intenções, de gente que quer se aproveitar do meio, gente que quer vender bugiganga simplesmente, gente que quer entender que existe um mercado evangélico, então vamos vender alguma coisa para essas pessoas, e a pessoa então não tem transparência e legitimidade. Quando chega num ambiente de perseguição, ninguém vai querer se envolver com quem está numa situação desse jeito. Então você vê que hoje, inclusive a igreja, em grande parte na África, em Angola, em Moçambique, em muitos lugares tem crescido muito em função disso. Então a perseguição traz crescimento e crescimento verdadeiro. Portanto, diante do que nós vimos, é preciso, o que a gente descobre em Atos, me impressiona, ousadia e coragem. Nós não podemos, você não precisa ser doido, você nem deve ser uma pessoa antipática de graça, Tem muita gente prejudicando o evangelho por uma sua atitude insensata e refletida, mas você tem que ter
atitude firme e uma atitude segura. Eu estava conversando esses dias que eu fiquei muito bem impressionado com um cara que é um alto executivo de uma multinacional aí, de muito poder no mundo. E esse cara estava numa reunião com um dos maiores banqueiros que nós temos aí no nosso contexto latino-americano. Sentado na reunião, e o banqueiro começou a falar sobre recursos e logo começou a criticar as pessoas que entregam recursos e bens e dinheiro e ofertas, né, para as igrejas cristãs. O cara é doido, como é que o cara faz isso? É um absurdo, tal. Aí o cara falou que chegou diante dele numa situação que ele ia discutir posição de negócios e outras coisas, mas ele diz: pois é, mas eu faço isso e Deus tem abençoado muito a minha vida. Aí o cara, né, ficou: mas você faz isso? Ficou aquela coisa meio esquisita. Mas é brincadeira, imagina que você faz uma coisa dessa. Uma pessoa esclarecida, você é doido de ficar dando ajuda para a igreja, você é maluco, né? Ele: não, o negócio é o seguinte, a Bíblia diz isso, a gente dá. Pode ser que a pessoa não use bem, mas isso é entre a pessoa e Deus, depois ele vai se ver, né? Aí, para surpresa dele, o outro falou: eu também, viu? Aí o outro: eu também. Aí na reunião tinha 3 executivos cristãos e o pessoal baixou a bola. Eu fico pensando, ele podia muito bem ter dito: pois é, né, tal, não sei o que, parará, parará, parará. Mas ele teve coragem de assumir uma posição cristã numa boa, sem criar dificuldades, sendo suficientemente firme, claro, objetivo, né, e ao mesmo tempo sabendo lidar com a situação. Você pode muito bem chegar para a pessoa e falar assim: olha, eu tenho convicções diferentes, tenho convicções cristãs a respeito disso. Você não precisa, né, botar o dedo no nariz do cara e falar: não, olha, a Bíblia diz isso, vem ler o versículo aqui agora, né? Isso certamente não vai funcionar. Mas é necessário ter uma postura de ousadia e coragem e sabedoria e bom senso, né, numa situação dessa. Você ficar só na sua zona de conforto, né, porque as pessoas querem saber se realmente as pessoas acreditam. Você sabe que no mundo da modernidade, do raciocínio, as pessoas, o mundo da modernidade é um mundo que já acabou, tá? Só para você saber. O mundo da razão, que hoje em dia não vigora mais, as pessoas queriam saber se a gente podia provar que uma coisa é verdadeira. Você sabe como é que funciona a cabeça das pessoas hoje, no mundo pós-moderno? A pessoa quer saber se você realmente acredita no que você diz. Se aquilo para você faz diferença, se funciona para você e se você está disposto a dar a sua vida por aquilo. Aí ela entra e fala: não, esse negócio é sério, porque o cara realmente valoriza isso até esse ponto. Então ela quer saber o quanto. Então o quanto que você mostrar de uma postura decisiva e clara, isso vai fazer diferença na cabeça das pessoas. Pois é, olhando essa realidade da perseguição, a gente vai ver um caso mais complicado. Voltando um pouco, que é a história de Ananias e Safira. A gente pergunta: mas espera aí, né? Que história mais estranha e complicada é essa que aparece no livro de Atos? Mas o que é isso, né? Isso até coloca em desafio muito daquilo que a gente pensa, né? Tem muita gente que fala assim: pastor, eu tenho medo de ler o Velho Testamento. Mas por quê? Não, porque o Velho Testamento, nossa, Deus era muito bravo. A pessoa lá por pouca coisa morria, passava por situações daquele tipo, né? E no Novo Testamento, não, Jesus é maravilhoso, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu os aliviarei. Olha que maravilha, né? Será que é sempre assim? Então vamos dar uma olhada. Atos 5 vai dizer: então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Interessante que vocês lembram da história toda, né? Ananias vende uma propriedade, todo mundo estava naquela. O impressionante é isso, né? Que está no auge daquela atitude de altruísmo, de oferta e solidariedade, todo mundo trazendo as coisas para serem entregues para os apóstolos, para servir a igreja, a comunidade. E aí chega Ananias e Safira e fala: nós queremos aparecer na fita. Nós também, mas só que nós não queremos entregar de verdade. Queremos, né, ter o nome e a glória, mas vamos então dizer assim, vamos entregar e vamos dizer que foi tudo e vamos pegar uma parte para a gente.
Eles fazem isso, chegam lá, e aí então Pedro confronta e diz: vocês estão tentando mentir para o próprio Deus? Como é que vocês fazem uma coisa dessa? E eles, em busca de glória pessoal, são repreendidos, e a Bíblia diz que eles morrem na hora. A gente fala, nossa, né? Eu não sei quem já leu esse texto e ficou com medo. Eu falei, ih, caramba, será que eu, né? Esses dias ali eu falei, não fui eu, né? Será que, né? Daqui a pouco o negócio vai complicar para o meu lado? Por que é que essa história aparece aí? Vamos lá. Primeira coisa importante, para mostrar, nesse processo de disciplina na igreja, que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. A gente não entende, atenção, preste atenção, porque muita confusão está na cabeça das pessoas. O que as pessoas pensam? Não, no Velho Testamento é uma coisa, no Novo Testamento é outra totalmente diferente. No Velho Testamento, né, Deus é de um jeito, no Novo ele é outro. Tem gente até que acha que no Velho Testamento a pessoa era salva pela lei, e no Novo Testamento ele passou a ser salvo pela fé, pela graça. No Velho Testamento a pessoa guardava a lei, seguia os 10 mandamentos e recebia a salvação. Não, senhor, nananina não, nada disso, completamente errado. No Velho Testamento nós temos um Deus de justiça e um Deus de misericórdia e graça. Esse Deus de justiça, ele fez uma aliança com o povo de Israel, e nessa aliança tinha cláusulas do contrato, e se Israel não cumprisse, ele ia ter o resultado disso. Então Deus parece mais severo no Antigo Testamento pelo fato dele ter dado a sua lei completa com elementos cerimoniais e ligados à aliança com Israel, que quando Israel não os cumpria, a severidade de Deus se manifestava. Mas se Deus fosse de fato agir apenas com severidade, ele tinha destruído todo mundo, não tem dúvida, né? Porque, como diz o salmista, Senhor, se o Senhor observar, né, a iniquidade, o pecado do coração, Senhor, quem é que vai subsistir? Mas contigo está o perdão, para que tu sejas temido. Não tem como. Então no Velho Testamento, um exemplo mais gritante de todos é de Davi. O que Davi fez? O que Davi merecia? Merecia a morte. Deus perdoa Davi, Davi se arrepende e é restaurado em muitas pessoas. Então no Velho Testamento existe a manifestação da ira de Deus e da graça de Deus. Como é que a pessoa era salva no Velho Testamento? Não porque cumpria a lei, porque ninguém cumpriu a lei, jamais. A lei era apenas a base objetiva de comunhão de Deus com o homem. Como é que a pessoa era salva? Vai ser discutido lá em Romanos 4. Abraão foi justificado porque ele creu. E não, ele só foi chamado de justificado, considerado justo, antes da circuncisão ser instituída e antes da lei chegar. Então Abraão foi salvo, sabe por quê? Porque ele cria no Deus que perdoa pecados e que esse Deus ia prover a salvação no futuro. Todos os profetas esperavam o dia da salvação, o dia em que Deus ia enviar isso. Então no Antigo Testamento ninguém foi considerado justo e santo porque obedeceu à lei. Não há quase nenhuma diferença entre você e um pastor do Velho Testamento. No Velho Testamento a pessoa foi salva pelo Messias que haveria de vir, e você é salvo pelo Messias que já veio. O princípio de salvação é pela fé, porque pela graça nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie e se ache importante. Então a visão é essa. Aí que acontece, como a festa estava animada, como a galera estava lá comemorando o livro de Atos, todo mundo, amém, graça. Aí o pessoal começou a meter os pés pelas mãos, como é o caso da Ananias e Safira. Então Deus disciplinou a igreja e disse: espera aí, pessoal, o Deus que manifestava a sua ira na hora em que a pessoa passava dos limites é o mesmo no Novo Testamento. Então, o que a gente vai descobrir em 1 Coríntios, capítulo 6? O pessoal estava tomando a ceia do Senhor. Como é que eles tomavam essa ceia? Saíam bêbados dentro da ceia. Os caras, que a ceia do Senhor não era, né? Copinho e pedacinho de pão, nesse estilo que a gente aprendeu da realidade ocidental contemporânea. Era uma ceia mesmo. A ceia Lua Palace, entendeu? Bem assim animada, né? Então o pessoal comia bastante. Aí o que acontece?
eles comiam para tirar a barriga da miséria, não é indireta para ninguém, né? Apesar que alguns sentiram no coração e no estômago a mensagem, né? Eles comiam e bebiam muito, e então Paulo fala, escuta, vocês não têm casa onde comer não? Quando vocês se reúnem, o que vocês estão fazendo? Está escrito lá. E alguns saíam alcoolizados, e tem mais, eles estavam dividindo a igreja de Cristo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Estavam criando a maior confusão, um problema lá, sem discernir o corpo do Senhor. Olha, por causa disso, alguns dentro de vocês já morreram, dormiram, e alguns estão doentes. Então é verdade. Lembra daquele caso do sujeito que tinha coragem de dormir com a madrasta dele? Pensa que as doideiras de hoje aí, pensa que há alguma coisa nova debaixo do sol? Pensa que há alguma novidade em toda essa maluquice, em todas essas confusões ligadas à sexualidade que tem hoje em dia? A Bíblia está preparada para tudo. Dá uma olhada em Levítico lá, você fica até assustado. Então, o que acontece? Esse pessoal, o cara dormia com a madrasta dele, aquele que tem a coragem de possuir a mulher do seu pai. Então a Bíblia diz, pega o cara e põe na rua, porque é muita mancada que ele está fazendo. Aliás, faça isso para que Deus permita que ele sofra nas mãos de Satanás, uma espécie de permissão de ação de Satanás sobre a vida dele, para que, quem sabe, ele se arrependa nesse processo, ele seja recuperado, e ele vai sofrer no corpo para que a sua alma seja salva no dia do juízo. Então, a justiça de Deus, a seriedade, aparece. Deus do Antigo Testamento, não é essa ideia, não, puxa, graças a Deus, na época de Jesus, porque no Velho Testamento, se eu aprontasse o que eu apronto isso, meu amigo, eu estava perdido, mas agora beleza, Jesus falou, Deus é brasileiro, aí tchau. Não é desse jeito não. Se você entrar num esquema furado, você vai quebrar a cara. E Deus não faz isso porque Ele está com raiva de você. Vou te pegar na esquina, hein? Pode esperar. Vou te pegar lá fora. Não é esse o lance. É que é o seguinte, é que se você aprontar e for entregue às suas próprias maldades, você vai ser detonado. Então Deus permite que você entre no processo de disciplina para acordar você. É como uma pessoa que está na sua frente, está conversando com um amigo, e o cara está na calçada, na rua ali, com o pé fora, e vem um carro a 100 por hora. E aí o carro vem e você fala, fulano, saia da rua, senão o carro vai te pegar. Então o que você faz? Deus, você é louco! Bum, você joga o cara no chão, você empurra, dá uma bicuda nele, tira o cara. Porque da mesma maneira, Deus pega pesado para poder despertar a consciência da pessoa. Então, é sério, Deus do Antigo é o mesmo. E isso era muito importante para o pessoal entender essa realidade. Depois, a igreja precisa ser pura. Como é que a igreja de Jesus Cristo vai anunciar a realidade do Evangelho se dentro da igreja a situação está igual ou pior do que o pessoal lá fora? Não tem jeito. Se o pessoal tem uma vida sexual imoral no mundo lá fora, não estão nem aí, ninguém é de ninguém, tudo está valendo, e na igreja a mesma coisa, é doideira, que isso? Como é que pode uma coisa dessa? Igual o cara que pegaram, o cara saiu com a menina e tal, aí foi no motel, aí o pessoal perguntou, mas como é que você fez isso? Não, estava muito trânsito, estava difícil, e a gente foi escapar, pegar uma aí, quando eu peguei uma rua, quando eu vi, eu entrei no motel, aí cheguei lá, o inimigo se apresentou. O inimigo é terrível. Aí pronto, botou a culpa no inimigo, Então o que acontece? Não é assim. Se a pessoa está na comunidade cristã e o cara dá cheque sem fundo, cheque escatológico só recebe na vida eterna, se a pessoa mente, se ele é desonesto no trabalho, se ele faz tudo quanto é falcatrua, aí o que é? Não dá. Então a igreja de Cristo precisa ter seriedade. Igual aquele cara que fumava feito um maluco, doido, uma verdadeira chaminé de Jesus. Mas você não é cristão? Por que você faz isso? Você não vai estar destruindo o seu... Não, porque o meu coração é de Jesus, o meu pulmão é da Souza Cruz. Então ele dividiu direitinho. Então muitas pessoas fazem uma coisa... Não, o cara permite. E a cabeça dele divide. Não, olha, eu sou de Cristo, eu sou de Deus, mas daqui essa área, eu é que domino. Olha, não entre numa roubada dessa. A igreja de Cristo
tinha que ter uma atitude muito clara e definida. E quando Ananias e Safira não tiveram, o pessoal ficou esperto e percebeu, pô, o negócio não é bem assim não. O que mais? Olha que coisa interessante. A igreja, como hoje, muitas vezes é triste você dar a sinalização qualquer que você é uma pessoa que conhece a Deus. Eu fui numa reunião com o pessoal uma vez, e alguém falou, esse aqui é o pastor Saião. O cara pôs a mão na carteira e pulou para trás assim, prazer. Eu falei, meu, que negócio é esse? O que está acontecendo? Você sabe que em alguns lugares, se o sujeito chegar lá e falar assim, eu sou pastor, pastor aqui não tem crédito. Ele chegar, eu sou pintor, sou marceneiro, vendo cocada debaixo do viaduto do chá, perigoso, às vezes o cara, não, então eu vou dar um crédito para o senhor. O que está acontecendo? Que mundo doido é esse que a gente está vivendo? O que acontece? A igreja de Cristo precisa da disciplina, e a disciplina aconteceu aqui. Quer ver? Dá uma olhadinha como é que diz o versículo 11. A gente imagina, né, que a igreja deve ser coordenada, né? Esse é o caso de Ananias, Atos 5:11. A igreja deve ser coordenada de uma forma em que a gente deve fazer propaganda, né? E fazer o baú da felicidade espiritual. Venha, vamos lá. O que a gente faz, mas a Bíblia diz, não, calma. Veja, não é assim. Nem todo mundo deve entrar na igreja se não estiver preparado para entrar mesmo, porque senão bagunça o coreto. As pessoas de fora, o que diz Atos 5, verso 11 aí? Vamos lá, alguém lê pra gente. Só 6 pessoas de cada vez, vamos lá. O que diz aí? E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quando ouviram a notícia destes acontecimentos. Sobreveio grande temor, houve um medo muito grande sobre a igreja e sobre todos que estavam ali quando isso aconteceu. Nós vamos ver um pouco mais adiante que os que estavam fora nem tinham coragem de entrar na igreja de qualquer maneira, porque eles estavam entendendo o que estava acontecendo. Então, respeito dos de fora tem a ver com a vida correta da própria igreja. Então, às vezes, uma igreja sofre, é disciplinada, a gente fica às vezes chateado, né? Porque às vezes tem muito isso, não, nós temos que defender o nome de Deus, nós temos que ser sempre a favor dos cristãos e contra quem fala alguma coisa contra os cristãos, mas espera aí, vai devagar, né? Muitas vezes, Deus age de uma forma que a própria igreja vai perceber, olha, não, aqui a coisa é séria, a igreja, essa situação de disciplina provoca depois respeito pelas pessoas de fora. Aqui, se a pessoa tiver um esquema errado, ela não tem como permanecer muito tempo. Pessoal, a gente está precisando desesperadamente de uma galera que seja séria, que tenha realmente uma atitude correta. Não dá para entrar no esquemão aí, fazer de conta que está tudo bem e deixar a coisa rolar. Não é desse jeito. Então a gente tem que realmente partir para essa postura adequada. Aí, vamos ver um pouquinho mais para frente aqui, o que a gente vai encontrar daí para diante. Essa perseguição e a disciplina que serve para purificar a igreja, elas têm resultados extraordinários e maravilhosos, né? Tudo isso que aconteceu, que faz parte daquilo que Deus deseja para a vida da gente, você precisa ter essa visão realista, né? Para você não desanimar, para você levar a sua vida a sério, para perceber como isso faz parte, né? Quando você está na boa, você está de um jeito, quando você vai sair dessa situação, você perde a referência. Então veja lá, o que a gente vai encontrar na sequência? Um anjo manda que Filipe vá para o caminho entre Jerusalém e Gaza, encontra um eunuco etíope que aceita Cristo e é batizado ali mesmo. Nós vemos que a partir do capítulo 8, o Evangelho começa a ampliar, a crescer. O Evangelho vai atingir Samaria, né? A partir dessa perseguição. Se não tivesse a perseguição, Samaria não seria evangelizada, e Deus está agindo com o seu Espírito para levar a efeito a grande obra de Deus. Preste bem atenção. O Evangelho, como é que a gente pode reparar o movimento do Espírito de Deus na história da igreja? O Espírito de Deus começou agindo aí,
na região de Jerusalém da Judéia e assoprou mais para cima, chegou a Samaria, e de Samaria começou a atingir a região em volta, né? Atingiu o sul da Europa, o norte da África, toda aquela região do Oriente Médio. Aí chegou um momento em que esse pessoal começou a cansar do Evangelho, começou a pegar leve, deixou para lá. O que aconteceu? A ação do Espírito de Deus se deslocou e foi para o norte da Europa. Então você teve um grande movimento de fundação de igrejas que voltaram à Bíblia, que atingiram a Alemanha, a Inglaterra, Suíça, Escandinávia, muitos outros lugares em volta. A fé evangélica recuperou muita coisa e isso criou um grande movimento missionário que atingiu vários lugares do mundo. Depois de um tempo, o que aconteceu com a galera da Europa? O pessoal falou, não, evangelho, já ouvi, tá bom, chega, ok, de novo, beleza, né? Aí a coisa cresceu com muita força na América do Norte. Teve um grande impacto, um grande movimento evangélico, missionário, que atingiu principalmente os Estados Unidos, e hoje esse movimento começa a enfraquecer e fragilizar. América do Norte hoje, a gente tem uma diminuição significativa na obra missionária e uma diminuição de contribuição, e as igrejas estão, algumas crescem, outras estão estagnadas e outras fecham. 1.500 pessoas, 1.500 pastores desistem de ser pastores nos Estados Unidos hoje, todos os anos. Isso é uma coisa muito forte que está marcando a situação. E aí o que acontece? O Evangelho começou a crescer fortemente na África, na América Latina e na Ásia. A coisa está chegando, está atingindo, está crescendo, está assoprando, e Deus tem conduzido o caminho nessa direção. E eu vou falar uma coisa bem séria para a gente aqui. Hoje, a esperança de grande parte do movimento missionário dos próximos anos está principalmente na expectativa de gente da América Latina, principalmente do Brasil, da Coreia e da China. Hoje, se você vai para qualquer lugar do mundo e você vai de um país ocidental, na janela 1040, ninguém quer nem ver você por perto. As relações políticas contemporâneas complicaram a situação. Agora, um conhecido meu, sujeito, estava lá atravessando de um país muçulmano para o outro, foi pego na fronteira, um monte de Bíblia na mão, pegaram o cara, deram uma travada nele, chegaram lá, deixa eu ver seus documentos, pegaram com ele, Brasil, futebol, Ronaldo, beleza, tal, isso aqui, tiraram uma foto com o cara lá e mandaram ele embora com as Bíblias, na boa. Hoje você tem um potencial, um missionário que vem num ambiente asiático, num ambiente, por exemplo, coreano, não é visto da mesma forma que um missionário que vem do Ocidente. Então, hoje, a responsabilidade missionária e a condição que a gente tem de atingir diversos lugares do mundo, cresce essa responsabilidade a cada dia. E a gente tem que pensar nisso. Ver que nos últimos anos, não só o Brasil tem prosperado economicamente, e como os próprios tigres asiáticos. Né? O que isso tem a ver com o plano de Deus? E vocês que estão nos dois mundos, qual é a sua... azar é seu. É duplo o negócio. Você tem, né? Se Deus está pegando a responsabilidade nas costas de brasileiros e coreanos e você está no meio do caminho, não vai sair fora, não. É duplo, é bum, 2 vezes em você. Então, veja como isso acontece. E olha que coisa estratégica interessante. Filipe vai e prega o Evangelho para o ministro da Fazenda lá da Etiópia, que a gente fala que é o eunuco, uma pessoa importante, e ele vai abrir espaço para o Evangelho chegar lá. Aí, o que acontece? A perseguição, que perseguição tremenda, que sofrimento horroroso, que coisa medonha, o que vai ser da nossa vida, o que vai acontecer, né? E aí, o próprio Saulo, o maior perseguidor, Deus vai, transforma e muda, e agora se torna a grande referência, e Paulo começa a pregar o Evangelho, e a igreja começa a crescer cada vez mais. E olha, é interessante, acho que você vai num crescente, né? Judeia, Samaria, o momento alto desses capítulos é exatamente esse transbordar das fronteiras, chega no apóstolo Paulo, que deve estar aqui, né, numa época, talvez ano 34, 35, alguns vão até 37, é uma discussão sobre a época da vida dele. Paulo se converte,
passa por todo um processo de crescimento pessoal e a igreja vai na direção de, finalmente, que a gente vai estudar com mais atenção mais tarde, de se instalar com força na região da Antioquia da Síria. O evangelho cresceu, né, Judeia, Samaria, atravessou a fronteira, chegou na Síria, e nessa igreja, quando por enquanto só existem judeus convertidos, estão começando a entrar alguns gentios. Não sei se a gente tem uma ideia do que estava acontecendo. Quando a Bíblia fala que Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos, é porque a crise mundial estava instaurada no mundo. As pessoas estavam desesperadas para encontrar uma resposta. Por que muita gente estava interessada em ser judeu? Porque o cara estava falando, judeu aqui, me dá alguma resposta sobre a vida, né? Eles se tornavam prosélitos. O que é um prosélito? Era um cara que se tornava como convertido ao judaísmo. Você já leu lá na Bíblia, temente a Deus? O que é isso? Temente a Deus não é um cara que temia a Deus, nada disso não. Temente a Deus é um sujeito que falava, eu creio no Deus de Israel, eu acredito nesse livro dele, só que eu não quero circuncidar, eu não quero fazer os rituais todos, mas eu venho aqui de vez em quando, eu sou um amigo do judaísmo, eu sou um interessado constante. Esse pessoal estava desesperado, porque a filosofia dos gregos não tinha muita coisa mais a oferecer, o pessoal estava numa época que ninguém acreditava mais em nada, né? Estava explodindo o culto como se fosse culto de magia em tudo quanto é lugar. O pessoal estava desesperado, indo atrás de qualquer coisa. E ainda nós temos a situação dos judeus aqui presentes, com todas as suas dúvidas, e o pessoal procurando de tudo quanto é jeito. Aí nessa comunidade de Antioquia, que tem alguns aí, né, uma igreja um pouco mais misturada, né, que vai surgir, essa igreja vai ser o palco do primeiro momento da história, quando vai começar um empreendimento missionário de verdade do apóstolo Paulo com Barnabé, no capítulo 13, a partir do ano 46. E vocês nem imaginam ainda a confusão que isso causou na igreja, que deu uma discussão tremenda, mas que levou o evangelho à grande vitória, aquilo que Deus tinha preparado e que chegou onde deveria ter chegado. Então nós vamos encerrar a nossa reflexão geral por aqui e vamos agora abrir espaço, né, para que a gente tenha condições de perguntar, questionar, interagir e, né, sobre o que a gente ouviu até agora, desde o começo de hoje de manhã até agora. Vamos ter uma oportunidade de ter mais alguns 20 minutos, uma meia hora de perguntas, porque vocês já estão aí a 1h15 só, recebendo o bombardeio direto aqui do caça FS aqui, né? Vamos lá. Então vamos abrir para a gente ter oportunidade para perguntas, respostas, ou mesmo algumas opiniões, para a gente interagir, não ficar apenas um discurso único, né? Vamos abrir espaço, vamos lá. Em relação ao episódio de Ananias e Safira, além dessa aplicação teológica de que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo, e a questão da disciplina da igreja, a gente teria permissão para associar a punição da morte deles com o pecado, especificamente deles, no caso da glória, e se isso se aplica hoje também, ou é um caso... Não, com certeza a punição deles está ligada ao pecado deles. Tanto é que isso, né, o texto dá a entender, não é que eles morreram por acaso, morreram em função do que aconteceu. Aí nós temos dois caminhos para pensar. Uma parte das pessoas diz o seguinte: olha, Deus é soberano e Deus resolveu trazer uma punição mais dura sobre eles ali, porque Deus sabe de tudo o que está acontecendo, sabe a situação deles. Isso foi importante, positivo, e teve uma função significativa para a própria igreja. Isso não quer dizer, portanto, pensando assim, que todas as pessoas que cheguem a essa situação vão receber uma punição do mesmo tempo. A outra maneira de lidar com isso é que a gente de fato não tem uma noção do que realmente está acontecendo, porque a nossa análise do pecado e do erro das pessoas está na superficialidade, e Deus de fato vê
a intenção, o coração, tudo que está acontecendo. Por exemplo, nós nos assustamos às vezes quando a arca está sendo levada e aparece o Uzá. E o boi tropeça, o Uzá, na boa vontade, né, foi Uzá de misericórdia lá, né, e pegou na arca. O que aconteceu? Ele foi fulminado e morreu. Então quem lê isso fala, nossa, mas Deus foi duro demais. Mas espera aí, não é bem assim. O pessoal não podia transportar, a lei proibia fazer aquilo. A arca era o símbolo da aliança, da própria presença de Deus no meio do seu povo. Era a coisa mais sagrada que existia. Eles estavam mais do que avisados, foram fazer de qualquer jeito, trataram Deus com a maior desconsideração, e Deus tinha falado, quando ele toca, essa desconsideração é punida, como um exemplo para todo mundo. E a gente vê Davi, né, ou outras pessoas que pecaram serem perdoadas, mas que critério Deus usa? Então talvez a primeira questão é, o que a gente acha sério demais, talvez Deus não ache tão sério como a gente imagina. Pecado de idolatria e de orgulho é muito mais sério. Quem é que se exaltou lá e morreu comido pelos bichos? Herodes, né? Você não vê, não tem um caso na Bíblia de uma pessoa assim que morre porque o sujeito cometeu um adultério ou ele roubou alguma coisa, ele morreu na hora porque Deus mandou. Os pecados ligados têm a ver com tomar o lugar de Deus, né, com exaltação, com orgulho ou com idolatria. Então o critério é diferente. A outra questão é que a gente deve entender pensando no exemplo de Pedro e Judas, né? O que Judas fez? Traiu Jesus, né, e vendeu Jesus. O que Pedro fez? Foi muito parecido com isso. Pedro, o que ele fez? Traiu. Ele negou, ele falou, não, nem conheço, e insistiu. Mas há uma diferença fundamental no coração de um e de outro que não aparece na superfície. Judas, de fato, entregou ao ponto de não ter nenhum vínculo mais com Jesus. Provavelmente, agora eu interpretando a situação, como muitos estudiosos sugerem, Judas talvez acreditasse em Jesus como um grande líder político, como uma pessoa que fosse fazer diferença. Aí ele fala, esse cara sabe fazer certos truques, certos milagres muito bons, esse cara vai conseguir levantar o nosso povo e a gente vai conseguir o espaço. Aí quando ele diz, não, o cara é bom, mas ele tem umas ideias que está por fora, então não vou perder o meu, né? eu vou ganhar o meu nessa história, vou entregar, porque o que importa é tentar resolver a minha situação pessoal. Então faz isso. Pedro é diferente. Pedro tem medo, Pedro nega, ele faz na superfície uma coisa muito parecida, mas ele chora de arrependimento. Judas só consegue chorar de remorso. Então como é que estava o coração de Ananias e Safira? Até onde eles tinham ido? O que isso realmente significava? Só Deus sabe. Sobre essa situação tem um filme muito interessante, secular, que quem quiser ver vale a pena, um filme chamado Barrabás, que inclusive tem a participação do Anthony Quinn. Esse filme foi prêmio Nobel de Literatura, a história de um sueco chamado Per Lagerkvist, onde o Barrabás, né, da história bíblica, ele começa a querer saber quem foi essa pessoa que ele foi livrado da morte por causa dele, e ele tenta querer crer e não consegue crer. Essa questão do coração que não consegue colocar a esperança verdadeira na salvação, essa impossibilidade de depositar a fé, que é o caso do apóstata que não tem retorno em Hebreus capítulo 6. É a pessoa que queimou a faixa de uma maneira sem possibilidade de voltar. Mas vamos lá. Quem mais? Alguma pergunta, questão? Alguma coisa interessante? Alguma dúvida de Atos? Alguma coisa dos capítulos aí, 1 até capítulo 9, 10, né? Olha lá, só o Bernardo tem pergunta, tá vendo? Olha lá, ele está substituindo vocês. A questão da perseguição, né? A igreja cresce porque ela é perseguida, e ela é perseguida por causa do evangelho genuíno, quando ele é vivido, e ela cresce. Você poderia fazer uma comparação com o islamismo? Por que o islamismo também cresce tanto sem ser perseguido? Interessante. Como é que a gente deve entender a situação do islamismo? A igreja cresce, e aqui uma coisa importante, a gente
A gente tem fatores que a gente pode dizer que são elementos teológicos ou popularmente espirituais, mas esses elementos também têm outra natureza. Tem elementos sociais, tem elementos que favorecem o crescimento de certas situações, e que uma coisa não contradiz o outro, uma coisa vai ao encontro da outra. E no caso do islamismo, há algumas razões porque o islamismo tem conseguido crescer. Em primeiro lugar, o islamismo cresce por taxa de natalidade. O mundo ocidental entrou num momento muito perigoso, que o Japão também entrou com mais força ainda, que é a negação da continuidade da vida. Então, os países chamados de primeiro mundo, as pessoas simplesmente não querem ter filho. Eu estive na Alemanha recentemente, e o pastor amigo meu disse o seguinte: olha, aqui se você tiver um filho, o governo te dá 1.000 euros. Então é o desespero. Tanto a Alemanha como o Japão estão condenados. Pode fazer o que for que a população vai diminuir drasticamente. A Itália teve algumas regiões onde o nascimento foi 0. Tal é a loucura. E o muçulmano jamais pode fazer isso. Um judeu religioso também jamais fala um negócio desse. Então, em primeiro lugar, o crescimento é vegetativo. Segundo, o islamismo não cresce em regiões, a não ser em ambientes animistas, envolvidos com religiões tribais e feitiçaria. E esse crescimento é principalmente por obra social. Na África eles fazem isso. Dão muita ajuda financeira, institui. O islamismo sempre teve um crescimento associado à questão financeira. Porque quando um lugar, o Estado muçulmano domina o poder, ele cobra um imposto mais alto de quem não é muçulmano. Inclusive, quando houve a expansão islâmica na África do Norte e nas regiões, do Oriente Médio, lá havia um problema doutrinário sério, onde o pessoal tinha dificuldades de entender sobre a questão das naturezas de Cristo. A confusão teológica atrapalhou muito a estabilidade da igreja. E quem se tornava muçulmano, nesse ambiente, acabava pagando menos imposto. Então, os caras foram se tornando muçulmanos nessa base. E terceiro, quando o islamismo tem mais poder, ele usa da força. Por todos os países onde a maioria é muçulmana, e você já tem o Sharia, a lei muçulmana, você pode fazer o que você quiser. Eu conversei mês passado com um pastor da Malásia, que tem uma igreja grande, que tem culto em 11 línguas. Ele pode fazer o que ele quiser, desde que ele não fale com o muçulmano. Se ele for evangelizar pessoas de outros ambientes, o muçulmano não incomoda. Mas se ele pegar um cara que fala, não sou mais muçulmano, o cara perde a cidadania, perde tudo. Então a pressão é muito forte e o controle impede essa circunstância. Agora, ideologicamente, o islamismo tem uma força muito significativa e semelhante à do cristianismo. Qual é o problema? Qual é o problema do mundo de hoje? O que aconteceu com a gente? Nós vivíamos num ambiente religioso que foi sendo trocado por um ambiente secular e racionalista, que perdeu a referência, e hoje nós estamos num vazio, num niilismo, num mundo fragmentado. As pessoas estão absolutamente perdidas. Então, o grande desespero hoje é a pessoa ter uma tábua de salvação. Se tiver alguém que dê uma explicação geral sobre a vida e que prometa alguma esperança, essas pessoas se agarram como um todo. Então, nesse sentido, como o islamismo ele resume a vida de maneira muito simples e ele te apresenta uma solução prática e simples, muitas pessoas fazem isso. E muitos que fazem isso hoje em dia fazem com raiva da tradição cristã. Nos Estados Unidos, por exemplo, muitos negros se converteram ao islamismo, ainda que não seja uma conversão assim, que a gente pode chamar plena, em todos os aspectos. Eles dizem o seguinte: a experiência protestante branca foi muito negativa para a gente, então por bronca a gente vai do outro lado. Gente assim, às vezes na Europa faz isso, uma espécie de ruptura profunda com o que está acontecendo. Gente na Ásia que tem uma bronca forte do mundo ocidental, por reação faz isso também, entende? Mas assim, a grande verdade é que o islamismo não consegue crescer nos ambientes seculares
nos ambientes realmente cristãos e não consegue força nos principais países ocidentais, muito menos no Japão, em Coreia do Sul e em outros lugares. Não consegue. Porque o islamismo, de fato, está deslocado, ele não tem como lidar com a vida contemporânea, ele é um retrocesso em vários aspectos. A pessoa fala, mas na França diz que tem mais muçulmano. Tem, mas é tudo imigrante. O francês não vira muçulmano. Na Inglaterra tem, mas é tudo gente de fora. Na Alemanha eu ouvi dizer que tem tanto, é tudo turco. Você tem, né? Às vezes a mulher casa com turco, então ou ela vira muçulmana ou ela vai virar outra coisa, então ela vira muçulmana. Entendeu? Mas assim, a adesão consciente é muito limitada.